Bom dia a todos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Pastor Pedro para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. A palavra de Deus hoje vai falar sobre arrependimento. Ela vai se encontrar no livro de Mateus, capítulo 3. E vamos dar o conceito de que é o arrependimento. O arrependimento é uma decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o pecado e a sentir a tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseado em sua confiança em Deus, que o perdoa. Então vamos ver Mateus capítulo 3, do 2 até o 8, que diz para nós assim: o Senhor Jesus dizendo, ou melhor, o João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este é João, que tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando aos seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa ira futura é a ira de Deus sobre todos os pecadores que não se arrepender e cair no inferno. Então, produzir frutos dignos de arrependimento através de Jesus, para que Deus possa perdoar, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. E não produza de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras que Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, os conceitos de arrependimento já foi dito, e tem mais alguns aqui que o Senhor Jesus citou. Então, o significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar para Cristo e, através dele, para Deus. Que quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ficaram todos destituídos e afastados da glória de Deus. Para reconciliar o homem com Deus, Deus enviou seu Filho amado, o Senhor Jesus, que nasceu de mulher, da Maria, que é bem-aventurada entre as mulheres, mas vai ser julgada como todos nós, pecadora também. Porém, ela era temente a Deus, e Deus viu graça nela, concedeu o Filho através do Espírito Santo, não por relações sexuais. E depois que ela concebeu Jesus, que é o Senhor e o Salvador da humanidade, aí ela casou e teve mais filhos. E viveu uma vida normal, como todos nós vivemos. Então, a decisão de abandonar o pecado é querer a salvação em Cristo. Importa em aceitar a Jesus não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. E, por consequente, arrependimento envolve uma troca de senhorito, do senhorito de Satanás para o senhorito de Deus, da sua palavra. Então, quando nós estávamos debaixo da escravidão de Satanás, que é o pecado, ele faz todo mundo pecar para que o pecado te leve para o inferno. Ele não tem poder para te levar para lá, não. Ninguém. Somente Deus pode mandar a pessoa para o inferno ou tirar a pessoa do inferno. Para sair do inferno, ser livre, Deus enviou Jesus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E isso aí é a salvação.
E o pecado, para aqueles que não se arrependem, não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que infelizmente não vai ser todos. Então a palavra de Deus diz isso para nós, como Mateus e Marcos, capítulo 15, versículo 16. O Senhor Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho para todas as pessoas. As que crerem foram batizadas serão salvas, as que não crerem, não foram batizadas, já estão condenadas. Então aí a decisão é de cada um de nós. Mas o arrependimento também é uma decisão de abandonar o pecado e querer uma vida nova, salvação em Cristo Jesus. Pois o arrependimento é uma livre decisão da parte do pecador, uma possibilitada pela graça divina, capacitadora que lhe é concedida, e ele ouve o evangelho e nele crê. Então o evangelho está sendo pregado para todas as pessoas, como Jesus disse. Muitos estão crendo, glórias a Deus, estão arrependendo, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Aí seus pecados são apagados. Neste momento, você passa a ser um servo, um filho de Deus, qual Deus aceita. E você passa a ser filho e servo do Deus vivo. Aí nós já não pertencemos a nós mais mesmos. Como antes no mundo, fazíamos o que queríamos, achávamos que estava certo. Vou pecar, vou fazer isso, depois é só pedir perdão para Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia e Ele vai me perdoar. Perdoa sim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas o perdão só vem através de Jesus, porque quando nós aceitamos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, está mostrando que nós temos arrependimento pelos nossos pecados. Então Deus perdoa todos eles, independentemente do pecado que nós já tivermos cometido. Amém? Então o arrependimento é uma imagem básica da pregação de todos os profetas lá no Antigo Testamento. E a pregação do arrependimento sempre deve acompanhar uma mensagem do Evangelho. Então, se não for através de Jesus, não tem arrependimento. E muitos pregam que a salvação vem deles. Aí muitos destes são os raças de víboras, os falsos profetas, que ensinam doutrinas de demônios, coisas que Deus não ensinou. Distorcem a palavra de Deus, falam capítulos e versículos verdadeiros, mas depois distorcem. Se arrepender, Deus não perdoa, mas se não, serão lançados no lago de fogo de enxofre e os seus seguidores. E depois, frutos dignos de arrependimento que nós temos que produzir. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. E na verdadeira fé salvífica e a conversão devem evidenciar-se por meio de vidas que deixam o pecado e dão frutos agradáveis a Deus. Aqueles que dizem crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas cuja vida não produz bons frutos, serão como árvores que são cortadas e lançadas no fogo. A pessoa está na presença de Deus, está falando mal das pessoas, está vivendo só na fofoca, provocando brigas, contenda entre todos os irmãos, entre as pessoas ímpias também, não se cuida da sua própria vida para ter uma vida que agrada a Deus, praticar a justiça, ajudar o bem para aquelas pessoas que fez mal para nós, como está lá em Coríntios também, que vai dizer para nós sobre esses frutos de arrependimento, que só dá para falar mais um pouco. Na próxima terá continuidade a esses versículos. Vai dizer assim para nós, no 9 e no 10, de 2 aos Coríntios, capítulo 2, ou melhor, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, que de maneira que por nós não padeceste dano de coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento